Olá, pessoal do oitavo ano. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês, tá? Dessa vez com um novo conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre mercantilismo. Mercantilismo, tá bom? Nós vamos ter um novo sistema hoje de vídeo, assim, videoaula. Eu vou passar uns slides na tela para vocês e a gente vai acompanhando através deles, tá? Vamos ver se funciona e aí vamos seguir, ok? Obrigado. Vamos lá. Nesse primeiro slide aqui nós temos uma pintura, um quadro, né? Pintura famosa do Claude Lorrain, né? Que é um pintor famoso francês, e ela é nada mais do que uma fonte histórica. Por quê? Porque ela foi pintada na época em que foi desenvolvido o sistema mercantilista, né? Ela é de 1638, essa pintura, né? Então, ela é da época do desenvolvimento do sistema econômico, então nada mais justo do que chamá-la de fonte histórica, né? Uma fonte histórica é isso, é algo que existiu da época e nós podemos analisar isso, né? E essa imagem, eu não vou falar muito dela agora, né, porque ela expressa um sentimento mercantil, mercantilista aqui, né, obviamente, e vocês vão analisá-la depois num exercício que a gente está fazendo semanalmente, né? Então, aí vocês vão ver mais para frente, eu vou explicar no final, tá? Mas vamos lá, vamos entender melhor o que é o mercantilismo, o que é esse mercantilismo, né? Que a gente está tanto falando aqui. No segundo slide aqui, vamos lá. É o conjunto de práticas econômicas criadas na Idade Moderna e utilizadas pelos reis absolutistas, né? Então, é um conjunto de práticas econômicas, né? Um novo sistema econômico se desenvolvendo, né? Depois do feudalismo, o mercantilismo se desenvolvendo ali na Europa e sendo utilizado pelos reis absolutistas, né? Ele se caracterizou também pela forte intervenção do Estado na economia, implantando várias medidas, né? Leis, taxas, impostos, com o objetivo de unificar, né? Tornar um só o mercado interno e formar assim um Estado forte, sólido, né? Que pudesse encarar aí a concorrência do mercado, né? Esse era o objetivo do mercantilismo, né? Próximo slide aqui que a gente pode ver mais umas características dele, né, que é a forte intervenção do Estado, aqui que a gente já falou, né, um Estado que intervia bastante nessa questão, propondo várias campanhas, né, de exploração, né, de busca por metais preciosos, de ouro, de acúmulo de riquezas, tudo isso a ganho do Estado, para o Estado acumular isso e se tornar um Estado forte, um Estado rico, né? E não só isso, né? Propunha também a criação de impostos, de taxas, negociava, né, com outros países e tomava várias decisões, né? Injetava dinheiro na economia, enfim, várias coisas, né? A balança comercial favorável, né, que é outro item aí, outra característica do mercantilismo, que é a questão do déficit superávit, né, que é a questão da importação e exportação, quando um país exportava mais e importava menos, né, sinal que ele estava com a sua balança comercial favorável, né, ou seja, ele tinha mais metais preciosos acumulados e exportava mais também, então ele tinha uma balança comercial favorável, ele tinha um superávit, uma exportação maior e uma importação menor. E quando o país tinha isso ao contrário, né, uma importação maior e uma exportação menor, tinha um déficit, né? Então tem essas questões, né?
As tecnologias de navegação também foram muito aprimoradas, né? Criaram-se vários mecanismos de navegação, vários instrumentos também, né, foram desenvolvidos, né, as técnicas aprimoradas, os saberes, os navegadores, né, aprenderam muita coisa, desenvolveram muitas técnicas diferentes e que proporcionaram a exibição, né, de novas terras para o mundo, né? Você chegar em novas terras e dizer para o mundo, olha, né, temos outras pessoas vivendo aqui, né? O mundo não é só a gente, né? Isso possibilitou desenvolver mais o processo de globalização, né? O mundo se expandiu, né? Então a navegação melhorou muito, né? O metalismo, o que é metalismo? É o acúmulo de metais preciosos, né? Foi se descobrindo muito ouro, muita prata, né? Por exemplo, com o desenvolvimento da navegação, as pessoas puderam viajar mais, né? E o governo, por exemplo, organizou empresas, organizou viagens, expedições para ir para a América, né? E lá se descobriram muitos metais preciosos, por exemplo, né? Aqui na América, né? Prata, ouro, na região da América Espanhola, né? Que é dos países aqui da América do Sul, tinha muita prata, muito ouro. Então, o acúmulo desse metal, né, os países, as potências europeias, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, acumulavam esses metais, ouro, prata, isso se chamava metalismo, né? O pacto colonial também é outra característica. O que é isso? O pacto colonial, ele usa o acordo que a metrópole tem com a sua colônia. Por exemplo, lembra lá quando o Brasil era colônia de Portugal, né? Portugal tinha um pacto colonial com o Brasil, a sua colônia. O Brasil só podia exportar sua matéria-prima para Portugal e Portugal vendia os manufaturados, os outros produtos para o Brasil. O Brasil só podia comprar da sua metrópole, que era Portugal, né? Não podia comprar de outros fornecedores. Mas tinha-se o tráfico, todo mundo sabe, né? Não era respeitado à risca esse pacto colonial, né? Mas eu não vou entrar nessas questões. Isso era o pacto colonial, né? Essas medidas protecionistas, né, que as metrópoles tomavam em relação às negociações com suas colônias, né? O protecionismo, que eram as leis que eles colocavam em relação à venda de produtos, né, transações econômicas, comerciais, perdão, né, que taxações, impostos, né, sobre vendas de produtos, sobre comércio, sobre atravessamentos, enfim, várias coisas. Você, por exemplo, taxa vendas, né, o comércio de produtos entre outros países, né? Por exemplo, um país vai comprar algum produto que você tem, né? Mas aí você tem uma taxa para vender para ele, né? E vice-versa, né? Tem tudo isso para poder assegurar os agricultores, os fornecedores, os produtores, enfim, do país, né, e tornar um Estado forte, rico, né, medidas protecionistas. O monopólio, que é dominar toda a produção, né, de um determinado produto, né, por exemplo, dominar a produção de cana-de-açúcar, de açúcar, por exemplo, né, de uma determinada região, dominar a produção de tabaco, enfim, você ter um monopólio, né, você dominar a produção de algo, né. Tinha algumas potências que realizavam esse tipo de prática, né. E a busca por novos mercados, com as grandes navegações acontecendo também, né, no início da Idade Moderna, tecnologia de navegação sendo aprimorada, né, a busca por novos mercados foi, é, foi acontecendo, né, na América, por exemplo, né, novas rotas, né, foram se desenvolvendo e o comércio foi se expandindo para o mundo inteiro, né. Isso
bem interessante, né? No próximo slide a gente pode ver aqui, né, que a gente tem uma foto, né, de uma manifestação para a manutenção do protecionismo à agricultura no Japão, né? Os protestos anti-globalização incluem habitualmente a defesa de posições similares ao mercantilismo. Isso é o que a gente chama de permanência histórica, né? São atitudes semelhantes, né, que as pessoas tomaram há muito tempo atrás na história e até hoje elas são tomadas, né, ou pelo menos parte delas, né? Lembrando que não podemos cometer anacronismos, né, que são visões, né, que temos da história com sentimentos que possuímos hoje, né, e que o homem não possuía antigamente. Mas, de certa forma, nesse protesto que está ocorrendo aqui no Japão, são agricultores, fazendeiros japoneses que estão pedindo por medidas protecionistas, né? De certa forma, isso acontecia desde o período mercantilista. Pode ser considerada como uma permanência histórica. O que vocês acham aí? Podem me mandar, né, entre em contato comigo. Talvez nós possamos dialogar e criar até uma discussão a partir disso, né? Bem interessante a questão da imagem, né? Próximo aqui nós vamos ver a questão do contexto histórico, né? Um pouco mais sobre o contexto histórico do mercantilismo, né? Onde ele nasceu. Ele nasceu na transição do feudalismo para o capitalismo na Europa. Lembra, né, do feudalismo, né? Quando as monarquias feudais estavam acabando, né? Elas estavam sendo substituídas pelas monarquias centrais absolutistas, né, ou parlamentaristas, né? Tem exemplo a Holanda, que era absolutista, e a Inglaterra, que era parlamentarista, absolutista parlamentarista, né? E até hoje parlamentarista, né? Aí tem um esqueminha no slide, né, explicando como que era o feudalismo, né? Que antes era uma economia mais para subsistência, né, para plantar, mais para comer, né? O poder era mais descentralizado, né? Cada feudo tinha o seu próprio poder, né? E o rei era uma figura meramente política, não tinha um poder mais econômico, como o rei absolutista foi ganhando, né, ao longo do tempo, né? Então teve essa transição, o feudalismo foi acabando e dando lugar ao mercantilismo, né? E aqui no próximo slide, falando de feudalismo ainda, né, para a gente lembrar ainda mais, voltando lá no passado, né, lembrem-se que existiu o Império Romano, né, o grande Império Romano, né, que lembre-se que ele se dividiu em dois, né, por várias questões, até pelo tamanho dele, né, que era muito grande, se dividiu em dois e teve a parte do Oriente, que era o Império Bizantino, e a parte do Ocidente. A do Ocidente houve uma descentralização política, né? E aí formaram-se os feudos, foram vários feudos se formando, né? Que eram pedacinhos de terra, pedaços de terra, que os reis eram donos e eles iam loteando para os senhores feudais. Os senhores feudais iam administrando, tinham seus servos, né? Tinham o clero, seus subordinados, tudo. E aí tinham ali sua vida, o feudo fechado, né? Com um tipo de exército, e aí de vez em quando faziam guerra, plantavam para subsistência, e é isso. O feudalismo era mais nesse esquema, né? Mas, no final, né, o feudalismo já não estava sendo mais suficiente, né, na transição aí de Idade Média para moderna, né? Além de outros problemas, faltava terras para os outros nobres, né? Por quê? Porque tinha a questão da herança para o primogênito. Era o primogênito que herdava todas as terras, né, do pai, né? E os outros nobres, os irmãos, ficavam sem terras. Então o que aconteceu? Muitas cruzadas foram organizadas, muitas cruzadas na época. Muitos nobres, né, que não tinham muitos recursos, né, muito dinheiro, né, organizavam essas cruzadas e
iam em busca de riqueza, de dinheiro, né, saqueando as cidades do Oriente, né, fazendo tudo isso em busca de terras, né. E as cruzadas tiveram um ápice, né, mas depois foram um fracasso, né, e isso contribuiu muito para o fim do feudalismo, onde acabou não se sustentando. Né? E com isso, o Estado absolutista, os Estados absolutistas foram ganhando força. Né? No próximo slide aqui a gente pode ver que os feudos eles começam a se unir, a se transformar, a se fundir, né? E se transformar em estados governados pela figura do rei absolutista, que a gente já falou, viu a imagenzinha lá do Luís XIV no slide. Né? E nesse contexto, a urbanização, né, ela está em pleno desenvolvimento. A cidade está crescendo, o contexto urbano está se desenvolvendo, e aí uma nova classe social emerge, nasce de tudo isso, que é o quê? Que é a burguesia. A burguesia que ela vai enriquecendo principalmente com o comércio. Né? A burguesia, diferente da nobreza, né, tem outros costumes, né, tem outros métodos de agir. E essa burguesia, ela vai se aproximando mais do rei absolutista, e mais do governo dele. E não só do governo, mas das decisões desses governos. Né? E vai tomando muitas delas também, criando muitos códigos de leis, de taxas alfandegárias. Foram muitos burgueses que desenvolveram isso, por exemplo, para criar medidas protecionistas para os países, por exemplo, se tornarem estados fortes. Né? E porque eles tinham muito dinheiro, né, muita influência, então eles acabavam, às vezes, dominando os governos, os reinos, né, porque tinham influência e dinheiro, exerciam essa influência sobre o rei, né, o rei absolutista. Eu acho que, para fechar aqui, nós vamos dar mais uma olhada no contexto mercantilista, né, em que o contexto histórico, né, em que o mercantilismo estava inserido, né, perdão, e nós vamos começar aqui vendo que ele estava inserido no renascimento comercial e urbano, né, que é aquilo que eu falei, né, os burgueses ali praticando comércio, investindo em comércio, e a cidade se desenvolvendo, crescendo, né, o feudalismo, antes o que era um feudo ali fechadinho, né, todo cheio de coisas menos desenvolvidas, agora se torna um centro urbano, né, mais desenvolvido, né, mais articulado e com um comércio em expansão. Né. O surgimento da nova classe social, que é a burguesia, que começa a se aproximar do rei absolutista e tomar as decisões, né, e colocar cada vez mais a nobreza de escanteio, né, e participar das decisões, né, do governo. Né. O fracasso das cruzadas, né, tá também nesse contexto histórico de surgimento do mercantilismo. Tá? Lembrando que o contexto histórico aqui é de surgimento, quando o mercantilismo surge. Tá? Então ele surge nesse contexto. Peste negra também, tá? Que a gente já falou aí, né, na aula das epidemias. Peste negra também estava rolando, terminando ali, acontecendo ainda um pouquinho, alguns casos. Né? Desmoralização da nobreza, porque a nobreza estava gastando muito, estava trazendo muita oneração aos pobres, os pobres já estavam, não estavam aguentando mais isso, né? Então estava causando revolta, né? E a burguesia estava em ascensão, trazendo um contraponto a isso. Fortalecimento da figura dos reis, que é o que a gente falou, do fortalecimento da figura dos reis absolutistas, né? Que o rei agora tinha, a figura dele tinha mais importância econômica principalmente, né? E para a gente saber, as primeiras monarquias centralizadas foram Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Tá? E agora o último slide aqui é com um exercício, tá? Que vai estar disponível para vocês também lá no WhatsApp, nos nossos contatos, tá? E aí eu ponho a data de entrega para vocês, tudo certinho, deixo direitinho para vocês, tá? Quando é para entregar.
tá? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e cuidem-se, tá? Não deixem de se cuidar. Usem álcool em gel, usem máscara, tá? Fiquem em casa se possível, se não, tomem todos os cuidados. Um abraço, grande abraço para vocês.